Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo, se possível, se inscreva no nosso canal, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vale a palavra de Deus, peçamos antes a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje nós rezaremos com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de 1 a 11. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, sereis acaso indignos de liberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais coisa desta vida. No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorre a juízes que a igreja não pode recomendar. Digo isso para confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmãos, contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processo entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte do reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós erais isso, mas foste lavados, foste santificados, foste justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em que o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os 2 discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, a seu irmão André, Tiago e João, filho de Felipe, João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que tornou o traidor. Jesus desceu da montanha e com eles, e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral do Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho, perdoe
os nossos pecados. Amém. Nós estamos no mês de setembro que é o mês da Bíblia, e na próxima semana nós iremos estudar o livro de Ezequiel. Então, guarde essa informação e nos acompanhe nesse canal, tá certo? A liturgia de hoje, Jesus fala que todo mundo queria tocar em Jesus. Por que, diácono? Porque dele saiu uma força que curava e libertava as pessoas. Tudo começou Jesus subindo a montanha para rezar. E ali ele transforma aquela noite numa noite de oração. Eu pergunto a você, como é que está a sua oração diária, pessoal? Está boa? Como está a sua oração na comunidade? Provoca a noite de oração para ter esse encontro melhor com Deus? Hoje, a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, aqui nós vemos que alguns cristãos estavam com muitas dúvidas. E quando as dúvidas vinham, eles apelavam para os tribunais pagãos. Aí Paulo intervém. Ele fala que desse modo vai estar muito grave a situação dentre eles. Ele recorda que o juízo entre irmãos da fé deveria obedecer os critérios que a própria fé orienta e a vida e os crentes também. E qual critério é esse? Chamar o irmão uma vez, se ele não atender, você chame 2 vezes, 3 vezes leve pela comunidade, não atender, anátema, bota para fora. E ele fala hoje também do batismo, que nos torna santos, e pelo qual eu e você somos justificados e salvos do pecado original. É o que fala o Salmo de hoje, no Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. E Lucas hoje, no capítulo 6, né, no versículo 12 ao 19, nós vemos um traidor, que é Judas Iscariotes. Mas Judas, ele não era traidor, tornou-se. A igreja é um desejo de Deus. Por isso ele escolheu 12 apóstolos para tornar visível esse seu desejo. E esse seu desejo surgiu numa grande noite de oração entre ele e o Pai. Deus escolhe os apóstolos para que todos façam o que ele fez. Mas os apóstolos, eles continuam discípulos. É por isso que tem muita gente na igreja que se perde. Por que, diabo, se perde? Porque deixam de ser discípulos. Ganham poder, ganham função. Então eles não querem mais nada. Tem muita gente que o poder sobe para a cabeça. E acham que são diferentes, intocáveis. Jesus, olha só, quando eu e você somos escolhidos, nós estamos prontos. Não existe mais fragilidade entre nós. Quando Jesus escolheu Judas, ele não era um traidor. Jesus não errou na escolha de Judas, não. Errou não. Muita gente fala isso, né? Mas não errou não. Judas foi se distanciando da graça. Apesar dele estar bem próximo a Jesus, pertinho dele, não conseguia ouvir Jesus. E quando ouvia, discutia entre si. Está errado, não é assim, não é dessa forma. Quando eu estou pregando e eu vejo as pessoas replicando o que está sendo falado, e puxa vida, tem alguma coisa errada. Muitas pessoas, quando se tornam um referencial religioso, elas se afastam de Deus. Judas se distanciou de Jesus. Ele nunca teve coragem de dizer que ele estava no lugar errado. Não.
mas nunca teve coragem de ir até Jesus. E por que tudo isso, diácono? Porque ele e o dinheiro, entre Jesus e o dinheiro, quem ele escolheria era o dinheiro. Porque quando eu não rasgo meu coração para mostrar ao outro como é que eu sou, eu perdo a minha humanidade. Talvez ele pensasse assim, eu não vou mostrar esse meu lado frágil não, porque o que Jesus vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim também? Aí ele preferiu entrar nessa vereda. Hoje nas paróquias, nós vemos muitos jovens vão para a igreja, uns tocam na banda, no canto, outros fazem leitura, outros vão só ficar na Assembleia assistindo. E muitos não vão comungar. O que está acontecendo, diácono? O que está acontecendo? Eles preferem o pecado da carne do que estar com Jesus. Aqui está também o pecado de Judas. Todos preferiam ficar, Judas preferiu ficar com o pecado do que ficar com Jesus. A vaidade do poder. A multidão toda procurava tocar em Jesus, que saia dando uma força. Então, a liturgia de hoje nos convida a nos olhar com mais amor para a nossa igreja, pois ela é uma escolha de Deus, é uma escolha de Jesus, pois tudo aconteceu depois de uma linda noite de oração. Peçamos a Deus a graça da humildade entre mim, você e todos nós, para podermos expor a Jesus as nossas fraquezas, as nossas traições, as nossas ânsias, o nosso desamor. Diante de tanto amor que Ele tem dado por mim e por você, a cada dia, a cada experiência e um novo amanhecer. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.